Terceira parte do vídeo, vamos colocar um Legião aqui de fundo, que é muito poético, gosto muito também. Vamos vir aqui no de vocês, na 5. Figuras de linguagem, sentido figurado. Frasezinha, mensagem lá do filme. Aqui a gente tem um poema do Mário Quintana, Cavalo de Fogo, que talvez fique pequeno lá na atividade de vocês, eu vou ler. Mas a minha mais remota recordação, só muito tempo depois eu vim a saber que era um cometa, e precisamente o cometa de Halley, maravilhoso cavalo celestial, com a sua longa cauda vermelha atravessando ondulante de lado a lado, bem sobre o meio do mundo. A noite misteriosa do pátio. Jamais esquecerei a sua aparição, porque naquele tempo de espantos e encantos, o cometa de Halley não se contentava em parecer um cavalo apenas. O cometa de Halley era um cavalo. Como assim o cometa de Halley era um cavalo, gente? Vocês vão responder essa atividade, tá? Eu quero que vocês pesquisem significado de cometa. O que tem a ver o cometa com cavalo de fogo? Essa comparação ela faz todo sentido, com certeza. Vamos então às figuras de pensamento dentro das figuras de linguagem. Começamos por ironia. Isso não só nos poemas, né? Eu acho que nos poemas nem tanto. A gente usa muito isso na nossa vida, vocês devem até conhecer. É a figura que apresenta um termo em sentido oposto ao usual, obtendo-se com isso efeito crítico ou humorístico. Por exemplo, a excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Meu Deus, se ela judiava, como é que ela era excelente, né? Isso é uma ironia, uma provocação. Existem muitos memes com ironias que vocês devem se recordar muito, né? Por exemplo, quando tinha um que falava assim: ah, não é só porque você me negou um todinho lá na 4ª série, numa tarde ensolarada, às 4h53 da tarde, que eu vou ter rancor de você? Meu Deus, imagina se não, né? É claro que isso é uma ironia. Eufemismo. São os nomes bem estranhos, né? Mas não precisa. Vamos treinando bem o conceito deles que vocês vão conseguir. O eufemismo ele consiste em substituir uma expressão por outra menos brusca, menos desagradável, menos grosseira. Ela procura suavizar alguma afirmação que é desagradável. É uma maneira mais educada de se dizer as coisas. Por exemplo, ele enriqueceu por meios ilícitos, ao invés de dizer que ele roubou, que é mais pesado. Hipérbole. Trata-se de exagerar uma ideia com finalidade enfática. Estou morrendo de sede. Meu Deus, ninguém morre, né? Ninguém morre não, desculpa. Esse negócio de morrer de sede, geralmente no sentido de que você está com muita sede, você está desidratado, quer água. Morrer mesmo, literalmente, de sede, de fome é outra coisa. Prosopopeia ou personificação, eu uso muito esse termo, tá? É mais moderno, personificação. Consiste em atribuir a seres inanimados predicativos que são próprios de seres animados. Como o galo que tece amanhã, por exemplo. O galo ele não tece, né? Assim, ele está sendo personificado, ele está sendo tratado como uma pessoa, uma personagem. O dia envelheceu também. Ele tem mais um exemplo. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Veja bem, o jardim não é um ser humano. Ele é um ser inanimado. Não, ele até tem vida, né? Porque tem vegetais ali, plantas. Mas ele não é um ser humano. E como que ele olhava? Ele não tem olhos. É uma maneira de dizer. Parece assim que as crianças brincando naquele jardim
Parece que o jardim contemplava tudo aquilo, né? De uma maneira bem expressiva. Agora vamos a figuras de palavras. Não é mais muito, tá? Só mais duas aqui e eu já encerro o vídeo. Metáfora, muito utilizado em poemas, fica muito lindo. Em alguns outros textos também, na nossa fala, no dia a dia. Ela consiste em empregar um termo com um significado diferente do habitual, com base numa relação de similaridade, ou seja, existe uma comparação implícita entre o sentido próprio e o sentido figurado. Ela implica uma comparação em que o conectivo comparativo, que é a palavra como, a expressão parece com, elas não existem. Por exemplo, fica subentendido. Subentendido não, né? Meu pensamento é um rio subterrâneo. Isso tem um sentido figurado, né? Meu pensamento não é um rio, mas é que eu estou comparando, uma maneira de dizer que ele parece, é como se tivesse um parece com ali, parece com um rio subterrâneo. É muito profundo o meu pensamento. Se você tem um colega na sua turma que é muito bom na matemática, às vezes ele pode ter um apelidinho de Einstein. Alguns apelidos eles surgem de comparações, de metáforas. Vamos pedir uma ajuda ali para o Einstein. Mas então, por que chamar ele de Einstein? É uma metáfora, você está comparando, tem um sentido. Ele é muito bom na matemática, e o Einstein era muito bom na matemática. Não existia aquela comparação daquele autor que faleceu, Roberto Bolanhos, o nosso Chaves, o Chespirito. Por que ele tinha esse apelido de Chespirito? Porque ele escrevia tão bem, quase como um Shakespeare. Então ele foi comparado a um Shakespeare, que é famosíssimo, escrevia muitas peças teatrais, famosas peças teatrais. E o Roberto Bolanhos foi comparado, só que é um Shakespeare pequeno, né? Então, esse espírito é uma metáfora. Próximo, metonímia. Próximo e último, se eu não me engano. Como a metáfora, ela consiste numa transposição de significado, ou seja, uma palavra que usualmente significa uma coisa passa a ser usada com outro significado. Todavia, a transposição de significados não é mais feita com base em traços de semelhança. Por exemplo, ela acontece muito para substituir coisas. Aqui no exemplo a gente tem: não tinha teto em que se abrigasse. O teto é um lugar da casa. Quando a gente usa a palavra teto, a gente se refere à casa inteira e não apenas ao teto. Assim como existe a musiquinha lá do Luan Santana. Não. É de outro cantor. E essa boca aí, ela só fala também beija, beija. Não é a boca que beija, gente. É a pessoa que beija com a boca. Não é igual a família Addams que tira a mão para fazer alguma coisa, né? Ela consiste nessas substituições, muitas vezes também com propagandas, né? Quando você diz assim que gosta de um açaí com leite ninho. O leite ninho é marca? Você gosta do açaí com leite em pó, com creme de avelã e não com Nutella. E isso também é uma substituição, porque é uma relação muito interdependente. Você fala leite ninho, você fala Nutella, você fala Bombril e você já associa direitinho ao produto que é, porque é muito famoso. Ficamos por aqui, então vocês vão fazer as atividades. Dúvidas, podem me chamar no WhatsApp. Ok, semana que vem eu passo a correção então. Bons estudos, galera!